é muito curioso o que aconteceu. A primeira vez que o assunto de Mashiach aparece na Torá nossa é na porção semanal desta semana nova que começou hoje. Mas não é por isso que eu programei Mashiach para hoje. Essa foi uma ideia e eu vi hoje que Deus cooperou e gostou. Porque todo domingo é o primeiro dia de uma nova semana, é o primeiro dia de uma nova parshá. E na parshá dessa semana, que se chama Balak, bem na parshá de Balak, há a primeira menção, preto no branco, de Mashiach. Então, estou vendo que nosso curso foi aprovado lá no alto. Muito bem. O que acontece na parshá, rapidamente? Oi, tudo bem? Bem-vindo. O que acontece na nossa porção? A porção nova, que hoje é o primeiro dia da porção, conta que o povo nosso estava chegando perto de vários países, marchando em direção da Terra Prometida, mas chegando perto de vários países que se achavam ameaçados com a aproximação do povo nosso. Apesar que nós somos um povo que procura se defender, mas não simplesmente atacar ninguém, nem lá para trás, nem hoje em dia. Então eles resolveram, esses povos, dois em particular, chamados Moab e Midian, resolveram se defender. E o que eles fizeram? Eles foram contratar um profeta pagão daquela época. Este homem, chamado Bilam. Este homem, Bilam, era o homem peso Moshe. Ele era um homem muito forte espiritualmente. Ele tinha um peso extraordinário. Era um profeta dos povos daquela época, um homem com poderes sobrenaturais. Como nós sabemos que ele tinha poderes sobrenaturais, ele fez várias profecias do futuro e constam na parashá, na porção desta semana. Para alguém entrar na Torá não é fácil. A pessoa não pode simplesmente falar alguma coisa e vai ser impresso na Torá. Se as profecias deste homem, Bilam, entraram na porção desta semana, é um sinal que realmente ele é um homem com poderes, um homem inspirado por Deus. Por que existia um homem tão poderoso entre os povos do mundo? Então os sábios nos contam, para ninguém vem dizer dia para o bom Deus, porque lá em cima é que nem lava-jato. Demora lá em cima também, mas chegamos lá. Então um dia um povo pode chegar lá no alto e falar para o Criador: olha, se o Senhor tivesse nos dado um homem tipo peso Moshe, a gente seria pessoas melhores. Então Deus falou: tudo bem, eu vou dar um homem muito poderoso espiritualmente para os povos do mundo, chamado Bilam. E o que esse homem Bilam fez? Ele deu conselhos tão imorais para aquela época, entre outras coisas negativas.
ele tinha seus poderes espirituais, mas infelizmente ele usou isso para o mal. Mais uma prova que ele tinha poderes extraordinários, quando teve uma batalha, um pouco mais para frente, entre nossa gente e um dos povos que contrataram esse Bilam, ele sobrevoou o campo de batalha. Ele sobrevoou o campo de batalha, sem nenhum drone, sem nenhum aparelho. E nossos livros contam isto. É sinal que este homem tinha poderes extraordinários. Então Deus, para ninguém reclamar um dia, dizer, olha, nós não tivemos um homem tão grande para nos endireitar, Deus falou, por favor, toma aí. Mas, porque ele apareceu bem na geração de Moshe? Podia aparecer na nossa época, uma outra época. Porque na época de Moshe, um homem tão grande espiritualmente, todo mundo, se não fosse um Bilam na mesma geração, todo mundo estaria indo atrás de Moshe. Não teria mais aquilo que nós chamamos o livre-arbítrio. Numa geração de Moshe, todo mundo é bonzinho, é óbvio. Quem vai atrás de outras coisas? Aqui tem um homem que trouxe as pragas, abriu o mar, foi em cima, trouxe 10 mandamentos, tudo. Então, numa geração de Moshe, quem é capaz de pecar? Ninguém. Então, precisava existir bem na geração de Moshe um tipo Bilam, que também tem poderes extraordinários, e aquele que opta por Moshe realmente fez algo de livre, espontaneamente, etc. Livre vontade, espontaneamente. Eu, na verdade, por que eu escolhi esse tema para o dia de hoje de Mashiach? Porque nós vamos, se Deus quiser, ter em breve nós vamos ter um período de 3 semanas. Domingo que vem, aliás, começa um período de 3 semanas que começa com dia de jejum e termina com dia de jejum. E nesse período nós lembramos a destruição do primeiro templo, o segundo templo, entre outras tragédias antigas. Muito bem, Tisha B'Av. O 21º dia do período chama-se Tisha B'Av, 9 de Av, que é a data do dia. Como domingo que vem chama-se Shivasar B'Tamuz, 17 de Tamuz. Na verdade, 17 de Tamuz esse ano cai no Shabat que vem. Mas no Shabat não pode jejuar, então o jejum é adiado para domingo. Somente Yom Kippur se faz no próprio Shabat. Todos os outros dias de jejum são adiados para o domingo. No dia Tisha B'Av, no 21º dia desse período que está chegando, no 21º dia, os 2 templos foram destruídos. É um dia muito triste. Mas, na verdade, é um dia muito feliz, que pouca gente sabe. A primeira vez que alguém carregando a alma de Mashiach nascer foi nessa data. Nessa data, 9 de Av, nasceu alguém que carregava a alma de Mashiach. E por isso eu escolhi esse tema para o dia de hoje. Mas calhou que bem na porção dessa semana tratamos de Bilam, que faz a primeira menção do Mashiach, como veremos um pouco mais tarde. O que quer dizer alguém carregando a alma de Mashiach? Em cada geração tem que ter alguém, desde aquele dia 9 de Av, que o templo foi destruído, desde aquele dia tem que ter alguém em cada geração que está com a alma de Mashiach dentro de si. A própria pessoa não sabe. Quando chega a hora e o povo coopera, eu vou inverter a ordem.
Quando o povo coopera e chega a hora H, Deus avisa ele se revela, usa os poderes extraordinários que ele tem e pronto, traz uma salvação para nós, para toda a humanidade. A primeira vez que alguém aqui na Terra nasceu carregando esta alma foi no dia 9 de Av, no dia que o templo foi destruído. Tem uma midrash muito mística que conta que alguém estava no seu campo, arando o campo no dia 9 de Av, longe do templo, longe de Jerusalém. Ele sabia que tinha problemas, mas ele não sabia que naquele dia o templo estava sendo destruído. O primeiro templo, os dois, o primeiro e o segundo, eu estou falando do primeiro. Naquela época não existia comunicações como hoje, instantaneamente. E de repente, a vaca que estava amarrada no arado, trabalhando no campo, fez um barulho anormal. E passou um árabe, que provavelmente não era um árabe, era alguém muito elevado, do outro nível, disfarçado como árabe, e falou: olha, seu templo foi destruído agora. O homem ficou tão chocado. De repente, a vaca fez o mesmo barulho estranho, e aquele homem falou: nasceu Mashiach. Esse homem ficou tão impressionado, ele entendeu o que estavam falando para ele, que alguém nasceu que está carregando a alma de Mashiach. E de lá para cá sempre tem alguém. Então ele resolveu achar essa criança. E ele, como ele vai fazer? Ele mudou de profissão, virou vendedor de fraldas. Antigamente, fraldas era um bom negócio. Hoje tem fraldas descartáveis. Antigamente, como na época, não tão longe, a gente fervia as fraldas das crianças. Eu lembro fervendo as fraldas das crianças numa balde de metal aqui no Brasil todo dia. Tudo bem. Então, então ele se disfarçou de vendedor de fraldas e estava indo de lugar em lugar tentando descobrir uma criança que nasceu naquela data. E ele achou uma senhora que falou: sim, ganhei um filhinho nessa data, mas ela estava muito triste. E ele começou a bater um papo com ela, porque ela falou: de repente veio um vento e o levou. Então aqui vem o nome de um famoso filme, não é? O vento o levou, não? Tudo vem do judaísmo, nunca acertaram royalties. Gone with the wind. Então, muito bem. Então, ele achou, pelo menos, mas depois não acharam mais a criança, ele foi parar em outro lugar. Está frio. Tem que fechar um pouco. Tá bom? Muito bom. Então, o que eu quis dizer? Que a alma messiânica vem em toda geração, de lá para cá, de lá para cá. Muito bem. Na Parshá nossa, hoje é o primeiro dia, Bilam, esse profeta pagão, fala sobre o futuro de vários povos daquela região. E quando ele fala da gente, ele fala: Darach Kochav me Yaakov. Pisará uma estrela de Yaakov. Ele fala mais umas coisas lá. E quem é essa estrela que ele está enxergando? Esta é Mashiach. Mashiach é esta primeira vez, e ele fala que essa estrela vai conquistar, vai acalmar, vai fazer bem, etc. Esta é a primeira vez que consta. Aliás, na verdade, não é a primeira vez, é a única vez na Torá que consta claramente a vinda de uma pessoa especial. Em outras obras, não na própria Torá, tem muita coisa sobre Mashiach, mas na Torá é aqui, e só aqui, e é bem nessa semana. Escolhemos o tema certo na semana certa.
E ele fala assim, eu vou falar em português logo. Ele fala assim num determinado momento sobre essa estrela. Eu vejo este homem, velo atá com ayin, e não agora. Depois ele fala, enxergo, ashurenu, velo karov, e não perto. Vejo não agora, enxergo não tão perto. Por que ele está repetindo? Porque aqui se trata do rei David e do rei Mashiach mais tarde. Rei David foi o primeiro salvador do nosso povo. E o último, o grande salvador, será o rei Mashiach. Então ele fala, eu vejo, não agora. Enxergo e não perto. Aliás, contam que uma vez, o terceiro Rebbe de Tzemach Tzedek saiu do seu escritório, seu quarto, e passou pela sinagoga. Ele viu os Hassidim deles, os discípulos dele, falando... Vamos deixar mais um pouquinho. Isso chama-se proteção. É que veio um vento daí mesmo. Está vindo vento também? Não, eu digo, eu tenho aula aqui, esse canto, entra um vento na sala, é um tal de fechar a vida. Tá bom, mais um pouquinho, tá bom. Tá ótimo, tá bom. Então, uma vez o Tzemach Tzedek passou pela sinagoga dele, ele viu pessoas falando sobre Mashiach, e alguém citou esse verso. Enxergo ele e não tão já. Então o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, falou para os seus adeptos, isso assim falam tipo Bilam. Nós temos que falar, enxergamos e já. Enxergamos e agora. A gente não pode falar e não tão já. Isso é uma palavra, um texto de Bilam. Vamos deixar claro que Mashiach é um ser humano. Muita gente fala que Mashiach, o Messias, é uma época, é um conceito. Não, Mashiach é um ser humano. De mãe e pai também. Mãe e pai também. Ele é um ser humano que tem mãe e pai. A primeira condição para alguém ser Mashiach, ele tem que ser descendente de David. Porque todos os reis de Israel têm que ser descendentes de David. Ponto pacífico, inclusive Mashiach. Em segundo lugar, ele vai construir o terceiro templo. E, em terceiro lugar, ele vai juntar os judeus de todos os cantos para a terra, para Israel, e, obviamente, aproximar todos para o judaísmo mais do que estão. Esta é a definição de Mashiach. Descendente de David, templo, trazer as pessoas fisicamente para Israel e a volta para a nossa crença, para a nossa religião. Na verdade, os livros explicam que esta estrela que ele viu, que Bilam está prevendo, não é apenas o próprio Mashiach, mas dentro de cada um de nós há uma faísca da alma de Mashiach. Isso é muito interessante. Nós temos uma alma. Dentro da nossa alma há uma faísca daquela alma de Mashiach. Como também dentro de cada um de nós há uma faísca de Moshe. Todo mundo tem uma faíscazinha de Moshe dentro da nossa alma. Nós temos que revelar
revelar esta faísca de Mashiach que está dentro da gente e ajudar o próprio Mashiach a fazer o seu papel. O que quer dizer isto? Nós podemos, com nosso trabalho espiritual, apressar a vinda de Mashiach, ajudar Mashiach, porque cada um faz o seu papel e aproxima e apressa a vinda deste homem chamado de Mashiach. Esta é a estrela dentro de cada um de nós. Mulher também. Como? Mulher também. Sem dúvida. Sem dúvida. Todo mundo. Aliás, ontem à noite, ele me mostrou alguma coisa de um livro que eu não conheci, falando de faíscas. Ontem, a Parshá de manhã, a última frase da Parshá disse que Moshe estava com medo de um rei gigante chamado Og. Tinha um rei, Og, ele era um homem gigante, não gigante como a gente vê no gibi, mas um homem maior do que normal, bem maior. Fala-se em certos lugares que ele tinha mais ou menos 4 metros. Mais ou menos. E a porção termina que Moshe está com medo deste homem, Og, rei de Bashan. Og. Dá para enxergar aqui todo mundo? Sim. Tá? Este homem, Og, ele é rei de um lugar chamado Bashan. De um país chamado Bashan. E Moshe está com medo dele. É a única vez que nós encontramos Moshe com medo de alguém. Eu acho que eu já falei para vocês porque Moshe estava com medo, foi talvez um outro grupo. Porque este homem, Og, fez um favor centenas de anos atrás. Ele teve uma vida longa, este homem, Og. Ele sobreviveu o dilúvio também. Vocês sabem como? Antigamente se via na rua pessoas andando de bicicleta segurando ônibus atrás. Não se vê mais, mas eu lembro dessa cena. O bondes, quando eu cheguei aqui no Rio, tinha bondes. Os caras iam atrás do bonde segurando de bicicleta. Og não coube no barco de Noé e nem foi convidado. Então ele ficou por fora segurando o barco. Ele sobreviveu. E mais, ele sobreviveu porque Deus precisava dele. E vamos ver mais uma razão em seguida porque ele sobreviveu. E ele veio e deu uma notícia interessante para Abraham, o patriarca. Abraham tinha um sobrinho chamado Lot. Esse Lot ficou preso, porque teve uma guerra de vários reis, etc. 4 contra 5, levaram ele como prisioneiro, e ele, Lot, estava lá, e Abrão não sabia, Abrão não tinha nem filhos, então, o único era o sobrinho. Então Og veio e trouxe a notícia para Abrão. Abrão foi atrás daqueles reis poderosos, libertou seu sobrinho. E esse é um schut, um mérito extraordinário que esse Og teve. Ele veio dar uma notícia dessas para Abrão. Então, centenas de anos depois, Moshe está temendo este homem. Ele tem um ponto muito bom na ficha dele. Agora, na verdade, este homem não era tão santo. Ele não estava interessado em salvar Lot. Ele sabia que Abrão vai atrás, e com certeza Abrão vai morrer, e ele ficará com a Sara. A Sara, apesar da idade, é uma pessoa muito interessada para os reis, etc. Ele estava interessado na Sara,
não em salvar o Lot. Então aqui a gente aprende, mesmo quando uma intenção nossa não é tão boa, mas na prática foi feito um ato de bondade, o ponto positivo que Od ganhou durou centenas de anos e Moshe está com medo dele. E ontem à noite Yael me mostrou uma coisa muito interessante, mais uma razão que consta na Kabbalah por que Og sobreviveu e porque Moshe estava com medo dele. Porque dentro de Og tinha uma faísca de um sábio nosso. Ele precisava sobreviver e por isso Moshe está com medo dele. Como se chama esse... Eu vou escrever a palavra Bashan. Bashan em hebraico. Bashan. Não é Baixan. Baixan é alguém que está com vergonha, humilde, com medo. Não. Bashan. Bashan é o nome do país. Diz o famoso Arizal no livro chamado Sefer HaGilgulim, livro das encarnações, que Bashan quer dizer Shimon ben Netanel. No segundo capítulo de Pirkei Avot, consta que Rabbi Yochanan tinha 5 alunos especiais, entre os centenas de alunos ou milhares. Um dos 5 era chamado Shimon ben Netanel. Ele era um dos 5 alunos. E olha as iniciais. Bashan. Por que o país desse homem Og foi chamado Ben Bashan? Porque Bashan é Shimon ben Netanel. E dentro dele tinha uma faísca desse sábio nosso. Por isso Moshe está com medo de atacá-lo. Isso é de passagem. Já que estamos falando de faíscas, mais uma faísca. Vamos lá. A ideia de Mashiach não é uma ideia de Chabad. Muita gente fala que Mashiach é um lançamento do Chabad. Não tem nada a ver com Chabad. Isso é uma coisa que está na Torá, está em todos os livros, está na oração de Shabbat de manhã, nas orações claramente, no Talmud, está cheio, etc. E diariamente, todos os dias da semana, a gente fala de manhã e à tarde e à noite. Lishuatcha kivinu kol hayom. Torcemos todo o dia para a sua salvação. Depois a gente fala todo dia, falamos 3 vezes ao dia. Vetechezenu enenu Tzion, etc. Que possamos ver o Tzion rapidamente. Estamos falando disso todo dia. Acontece que pessoas perguntam, mas quem somos nós para receber Mashiach? A gente sabe que nós somos mais ou menos pobres de espírito. Quem somos nós para receber Mashiach? Então a resposta dada nos livros é que a nossa geração é como um anão em cima dos ombros de um gigante. Um anão que está no ombro de um gigante enxerga longe. Mas será que o anão pode se orgulhar que ele tem uma vista tão boa, uma visão especial? Não. A sorte dele é porque ele está em cima do gigante. Nós vamos ganhar Mashiach não porque nós somos tão grandes e altos e especiais, porque nós somos anões, mas em cima de gigantes. Quem são gigantes? Todas as gerações do passado. Como? Anões. Anões, midget. Anões. Todas as gerações do passado deram para nós o corpo praticamente cheio. Então, o pouquinho que falta para terminar o processo, nós, os anões, somos capazes de fazer também. O pouco que falta.
Tem um exemplo que é dado nos livros, que certa vez alguém estava com um baú enorme, jogando papéis fora. Tudo bem. No dia seguinte, a família viu ele jogando os papéis fora ainda. No terceiro dia, eles falaram, você enlouqueceu? Ele falou, não. Tem um documento que tem muito valor. E está dentro desses papéis. E por que você está tão sorridente? Você já está trabalhando 3 dias e não achou o papel. Ele falou, mas cada papel que eu jogue fora, eu fico mais perto. Eu fico mais perto. Então, esta é a grandeza. A grandeza da nossa geração, que tantos papéis já foram jogados fora, entre aspas, nós estamos chegando lá, se Deus quiser. Ou como outro exemplo que é dado, que uma vez um rei teve uma batalha, uma guerra terrível, que levou muito tempo, e finalmente ele ganharam. Mas quando ganharam, não tinham condições nem de entrar, porque só tinha prédios caídos. Como hoje na Síria, a gente vê, não sobra nada dessas cidades que eles conquistam. Então, o que o rei falou para os soldados? Vamos descansar um pouco, vamos chamar aqui uma turma de peões para limpar o entulho. Depois a gente vai marchar entrando na Avenida Central. É isso que nós estamos fazendo agora. Nós tivemos antepassados tão grandes que já venceram a batalha. Só tem que fazer a limpeza do entulho. Então, é isso que nós estamos fazendo, a nossa geração. Em seguida, Mashiach marchará, se Deus quiser, para dentro. Amém. O segundo Rebbe, o Chabad, deixou vários e muitos livros. Um livro chamado Imrei Binah, ele escreve que de madrugada, antes dos primeiros raios do dia, não do sol, de alguma luz, é o momento mais escuro da noite. O momento mais escuro da noite de madrugada é sinal que em seguida virá o primeiro raio de luz. Então, já que nós estamos vivendo numa geração onde só tem batalhas e guerras e brigas e miséria e pobreza e Lula, eleições, tanta coisa acontecendo, porque nós estamos antes da luz, que seja em breve, se Deus quiser. Ou como outros livros falam, que quando você está fervendo algo numa panela, no fim do processo, aquilo que está embaixo na panela vai subindo. Quando está subindo de lá embaixo, é sinal que estamos no fim do processo. Então a gente vê cada coisa subindo na vida, é sinal que o processo está terminando. Então essa é a nossa vida. A nossa vida é ajudar a grande estrela que Bilam chama de Mashiach. Nós somos estrelinhas, ajudar a terminar o processo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu escutei que Mashiach já estaria aqui e nós não temos condições de recebê-lo ou de entendê-lo. Eu já falei isso um pouco tempo atrás, que Mashiach está presente em cada geração. Mas nem ele sabe que ele é Mashiach. Quando o povo cooperou e chegou a hora H, o Altíssimo manda uma WhatsApp para ele. Tá bom? Tá lá, sem dúvida está entre nós. Mais alguém, por favor? Mais alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá bom, vamos então. O que nós podemos fazer para ajudá-lo? Sim. O que nós podemos fazer para apressar o processo? O que nós podemos fazer é fazer boas ações, mitzvot, bem em geral, e usando a matéria para fazer o bem. Isso é muito importante. Aliás, por isso, quase todas as mitzvot nossas estão ligadas com algo material. Um objeto, uma situação. Porque sempre ligado com algo material,
que a finalidade do homem é de elevar a matéria. A matéria. Eu pego um chifre e faço um shofar para Rosh Hashanah, eu elevei a matéria. Eu pego um pão e dou para um pobre com um litro de leite, elevei o material. Eu pego o couro e fabrico tefilim, lã e faço um talit, farinha, faço matzá, halá. Então, eu estou usando a matéria, elevando a matéria, e esta é a finalidade de toda a nossa vida. Elevar a matéria. Que uma vez que você usa a matéria para algo bom e positivo, você santificou aquilo para sempre. Então, aquele pedacinho já está faturado. Faturou. Agora vamos para o próximo. E quando terminar de faturar todas as coisinhas que estão por aí, está tudo pronto, se Deus quiser. Quem sabe nós fazemos pouco, não tem problema. Mas já viemos com muita coisa de herança de lá para trás. Os nossos antepassados já faturaram muita coisa. O pouco que falta, nós vamos, se Deus quiser, terminar. Alguma dúvida? Posso continuar? Tá bom. Agora eu vou escrever uma palavra aqui. Hamor é um burro. Hamor é um burro. Aliás, em aramaico, uma piadinha. Só depois vamos continuar. Em hebraico, burro é hamra. É muito parecido com hamor. Hamra. Vinho, em aramaico, também é hamra. Então, alguém uma vez que não era muito inteligente perguntou: então como eu vou saber se é burro ou vinho? Ele falou: é simples, vê onde está. Se está na mesa é vinho, se está lá fora é o burro. Então, hamor é burro. As mesmas letras numa outra pronúncia é homer. Homer é a matéria. Tá bom? O Talmud conta de um burro que teve uma vida muito longa. Interessante, que nem aquele gigante Og teve uma vida muito longa. Aliás, já que eu falei do Og, alguém pode perguntar: será que tem gigantes? Tem alguma coisa? Da onde vem isto? No fim da primeira parshá da Torá Bereshit, consta lá em poucas palavras: Bnei Elokim, filhos de Deus, etc. O que quer dizer isto? Não pode estudar simplesmente ler a tradução em português ou em inglês. Tinha alguns anjos que reclamaram com Deus. Sempre tem gente que reclama, que se queixa, etc. Então eles falaram: tá vendo? Esses homens não prestam, porque Deus já estava pensando em fazer o dilúvio na próxima parshá. Ele falou para os anjos: olha, lá embaixo as tentações são terríveis. Vocês acham que vocês seriam diferentes? Ele pegou dois que reclamavam demais e jogou eles para baixo. E nunca tiveram licença de voltar para cima. E esses dois acabaram casando com moças terrestres aqui na Terra. E quando um anjo casa com uma mulher, só pode nascer um gigante. Então daí vem os gigantes. Os gigantes vêm daquela união dos dois anjos que foram expulsos de lá em cima e casaram com mulheres aqui embaixo. Só isso de passagem. Então, aquele Og, que era um rei muito alto, ele era
descendente daqueles gigantes. Tem um burro que também tem uma vida muito longa. A Torá conta que o patriarca Abrão passou por 10 provas, 10 testes. O número 10, Deus mandou ele levar seu filho para o altar. Deus nunca falou sacrificar um filho, levar. É um teste. Mas Abrão pensou no pior. Na hora H, veio um anjo e falou, espera aí, não é nada disso. Quando Abrão foi levar o filho Isaac para o altar, era uma viagem de 3 dias, ele levou lenha para fazer o fogo em cima do altar. Ele levou a lenha em cima de um burro. Assim está escrito na Torá, faz parte do Sidur, das orações matinais. O burro de Abrão carregou lenha. Moshe foi convocado por Deus para vir tirar o povo do Egito. Moshe vivia fora do Egito, que ele matou um guarda, a Torá conta, ele matou um guarda egípcio, então ele teve que fugir, porque eu queria matar ele. Ele ficou no outro país. Aliás, lá no outro país onde ele ficou 40 anos, ele virou o rei do país, etc. E Deus convoca ele para voltar para o Egito. Ele já tinha casado, tinha 2 meninos. Então, quando Moshe volta para o Egito para atender a ordem divina, ele coloca a mulher e os filhos no burro, mas ele anda. É o mesmo burro. Aquele burro de Abrão que carregou a lenha, carregou a mulher e os 2 filhos de Moshe de volta para o Egito. Depois o profeta Isaías descreve a vinda de Mashiach, um pobre montado num burro. É o mesmo burro. O burro tem uma vida longa, esse burro. Vale uma nota, esse burro. Então, olha aqui. Esse burro tem 3 funções. Lenha de Abrão, família de Moshe e o próprio Mashiach. O que está acontecendo aqui? É verdade, Deus está conservando esse burro. É verdade, mas o que está atrás disso? Burro é Hamor. As mesmas letras da Homer, matéria. A finalidade do homem é de elevar a matéria. Na época de Abrão, a Torá ainda não foi dada. Então o homem não tinha o poder de elevar a matéria e de se elevar ainda. Porque só com a força da Torá a gente consegue elevar a matéria e pegar uma carona, se elevar também. Então Abrão, quando ele estava com aquele burrinho, também ele estava com matéria que só servia para levar lenha, nada mais. Aquele burro de Abrão elevou a lenha até o monte de Moria. Mas a matéria não podia levar mais do que a lenha. Não podia levar o homem ainda. Não podia elevar o homem ainda. Por isso Abrão foi andando e deixou o burrinho carregando a lenha. Quando Moshe estava voltando para o Egito, já perto, faltava meses, não faltava anos mais, os séculos, para receber a Torá, já era possível pôr a mulher e os filhos no burro. A matéria já podia elevar um pouco, ainda não o Moshe. Quando é que nós vamos ver um ser humano montado num burro? Ou quando é que nós vamos ver que a matéria fez para todos nós durante todo o Galut? Quando Mashiach chegar. Mashiach vai montar num burro
para nos mostrar o que todos nós estamos conseguindo através da matéria, o Homer. O Homer está elevando, cada vez que a gente faz uma coisa boa usando a matéria se eleva e nos eleva. Mas ninguém está vendo isto. Quando o Mashiach chegar, veremos um homem em cima do burro. Isso quer dizer, a gente vai ver tudo que a matéria fez para nós, nos elevando durante esses milênios. Por isso o burrinho teve uma vida tão longa. Tá bom? Okay. Alguma dúvida? Esse burro não é o burro de vilão, né? Não é. Por acaso, essa semana tem uma história do burro também. Muito bem, não pensei nisso. Parabéns. Nessa semana um burro começa a falar. Então, se um burro consegue falar, ele pode ter uma vida longa também. Muito boa. Bem nessa semana. Olha, bem lembrada. Parabéns, dona Cissa. Muito bom. Mais alguém? Muito bem. Ok, o que vai acontecer na era da Mashiach? O que vai acontecer? Estamos falando do Mashiach, e o que vai acontecer nesta época? Vão acontecer várias coisas. Em primeiro lugar, como eu falei antes, esse descendente do rei David, o primeiro ato dele será construir o terceiro Beit HaMikdash, o eterno. Como diz o Talmud, os primeiros 2 templos foram construídos por mãos humanas, por isso outras mãos humanas conseguiram vir e destruir os templos. O terceiro templo será uma obra divina. Ou como está escrito no Talmud, algo que meu pai, o meu avô com certeza não entendeu, está escrito que o terceiro está prefabricado. A gente eles não entenderam 100 anos atrás o que é prefabricado. Falta a sua descida e montagem. E alguns ajustes, encanamento, ar-condicionado, Wi-Fi, etc. Mas vai descer, prefabricado. Então, o primeiro ato que esse descendente de Davi terá que fazer para realmente provar que ele é um verdadeiro, porque falsos já tiveram no passado vários que queriam se lançar, é construir o terceiro, o templo eterno. Juntar o povo de Israel para Israel e vamos cumprir as Torá Mitzvot. Todo mundo vai voltar para uma vida de Torá. Aliás, consta que antes de Mashiach virá, o Sanhedrin vai se formar outra vez. Aquele Supremo nosso, Sanhedrin, o Supremo Tribunal, vai ser convocado e formado antes de Mashiach vier. E é interessante, aonde isso vai acontecer? Na cidade de Tiberias. Lá que vai acontecer essa convocação do Sanhedrin. Aliás, há uma explicação muito antiga que diz o seguinte sobre Maimônides. Maimônides morreu no Egito. Ele morava no Egito. Ele era, além do grande mestre filósofo, era o médico pessoal do rei do Egito. Ele sabe onde ir quando precisa se tratar. Hoje também trazem sírios clandestinamente para o tratamento, etc. Não vamos entrar em detalhes. E o Maimônides foi enterrado em Tveria, em Tiberias. Então dizem em livros antigos por que o Maimônides foi enterrado em Tiberias? Porque ele queria estar lá na hora da convocação do Sanhedrin. Ele estava se apresentando para ser um membro. Seria um bom membro para ser um dos 70. Por isso ele foi enterrado em Tiberias. Dá para visitar o local dele. Aliás, quando trouxeram ele, o caixão dele do Egito para Israel, surgiram opiniões.
Sempre entre nós, opiniões não faltam, um povo rico. Então, onde vamos enterrar o mestre? Porque ele não deixou instruções. Finalmente alguém teve uma ideia luminosa. Vamos deixar o camelo ir. O camelo vai ir aonde o mestre queria. Ele foi andando até Tiberias e ele foi enterrado lá. E provavelmente ele vai ser um dos candidatos para entrar no Sanhedrin antes da vinda do Mashiach. Então, continuando, o que mais vai acontecer quando o Mashiach vier? Nós vamos ter conhecimentos extraordinários sobre tudo que é o profundo, sobre o divino, etc. Vai ter mudanças dentro da natureza. Isso chama-se milagres. E vai ter revelações. Deus vai se revelar. Por exemplo, uma das grandes revelações, hoje em dia, quando a gente vê o nome de Deus, a gente não lê, a gente não pode pronunciar do jeito como está escrito. Por favor, ninguém me ajude. Não fale nada. Tem uma seita no mundo todo chamada testemunha, não fala o fim, testemunhas de. Então, esta é a maneira que a gente não pode falar o nome do Altíssimo. A gente fala Hashem, ou na reza falamos Ador, depois Nai, mas não aquilo. Quando apenas no templo sagrado se falava desta maneira, mas não o povo, com os sacerdotes. Mas de qualquer maneira, na era messiânica, Deus vai se revelar. E uma das grandes revelações que a gente poderá, se Deus quiser, poderemos falar esse nome do jeito como está escrito. Isso consta nos livros, no Maimônides, em outros livros antigos. O Rebbe traz uma ideia fabulosa, uma grande novidade nesse assunto. Que quando a gente se aprofunda nesses pontos, revelações, milagres, mudanças da natureza, templo, não está muito claro o que vem antes, o que vem depois, e parece até algumas contradições. O Rebbe dá uma explicação muito linda, não é linda, importante para entender todo esse sistema, como vai funcionar. O Rebbe falou que a era messiânica vai ter duas etapas. No início da primeira etapa, tudo vai funcionar normalmente. Alguém vai entregar o Estadão na casa da gente, a empregada vai vir trabalhar, não se assusta, vai ter internet, tudo vai funcionar normalmente. Uma novidade apenas. Eu vou repetir. No início da primeira etapa vai ter uma novidade. Que o povo de Israel não vai estar debaixo de nenhum poder, de nenhum povo. Ninguém vai mandar na gente. Nós vamos ser totalmente independentes, de cabeça erguida, sem nenhuma força mandando na gente, fazendo pressão na gente. Entre parênteses, uma explicaçãozinha minha. Quem sabe por isso Israel toda hora tem um novo startup, tem novas armas, etc. Agora tem um novo míssil, que não se fala muito, chama-se Rampage. E pode destruir coisas da distância, descer embaixo. É uma loucura. Sair da internet uma vez, não se fala mais disso. Israel está se tornando, aos poucos, um país que será respeitado por todos. Isto é a novidade única no início da etapa número 1. E não vamos mandar, ninguém vai mandar na gente. E as doenças?
Daqui um pouco, dona Esther. Me dá 5 minutos, porque se a gente parar agora no meio, vai dar um closão. Vamos terminar só esse pedacinho. Já vou lhe atender. Minha preocupação é doença. Não se preocupe, é tudo pensado. Aí, ainda dentro da primeira etapa, este descendente de Davi fará a obra do terceiro templo, juntará nossa gente, aproximará todos para a Torá, mas ainda não vai ter mudanças da natureza. Os milagres não vão começar a pipocar ainda. Na segunda fase, isso é a primeira fase. Na segunda fase, vai ter mudanças na terra, milagres e, especialmente, Triat HaMetim, a ressurreição dos mortos. Pessoas especiais, grandes tzadikim, vão voltar antes. Mas estou falando do povo. Então, são duas etapas. E com essa explicação, todas as ideias talmúdicas e todas as explicações se encaixam direitinho. Não tem mais contradições. Porque quando a gente estuda, é um pouco difícil entender. Agora está claro. Tem duas etapas. Na primeira etapa, apenas a gente vai se livrar do fato que poderes estranhos podem mandar ou fazer pressão em cima da gente. Depois vai vir o templo, a volta naturalmente para Israel. Aí começa a etapa 2. Todo mundo está em Israel, vai começar a ter milagres, mudanças da natureza e a ressurreição. Dona Esther, pode falar. Não, eu só perguntei aquilo dos doentes. Doentes? Na primeira fase. Olha, isto é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu não tenho certeza absoluta, mas provavelmente é na primeira fase. Isso também tira todo tipo de pressão da gente. Claro, por isso que eu pergunto. Mas eu não posso assinar, eu acho. Tá bom? But this is the base later. What? That everybody will be healthy. You said it's the second phase. E aí ela acha que isto é um milagre, para todo mundo estar bem, então ela acha que talvez Se esperar para a segunda etapa. É, porque como eu visito toda Vamos semana torcer doente, que aconteça na primeira etapa, depois vamos falar para Yael discutir isso com a Mashiach. Não é piada, eu vou falar porque eu falei isto. Uma vez, um grande mestre nosso, aliás, essa história que eu vou contar agora, isso aconteceu com várias pessoas. A mesma história com vários mestres. Uma vez um mestre, publicamente, fez um apelo, uma oração, uma declaração que Mashiach vai vir. Mas era Shabbat. Então perguntaram como não pode ser no Shabbat, conforme livros. Ele falou que ele venha, depois a gente vai esclarecer as dúvidas. O que aconteça, depois a gente vai esclarecer as dúvidas. Ok, mais alguém? Tudo bem? Então vamos continuar. O profeta Yeshayahu, Isaías, ele é chamado o profeta da Geulah, da redenção. Por que ele tem esse nome? Porque quase o livro todo dele fala sobre a era messiânica. E no capítulo 51, ele fala assim: disse Deus, uma Torá sairá de mim, Torá mi'iti yetze. Isso é uma frase muito importante. Uma Torá sairá de mim.
Qual é a explicação dessa frase dele? Em seguida eu direi. Em seguida eu direi. Mas por causa deste verso, uma Torá sairá de mim, lá para trás, pessoas vieram com uma ideia Novo Testamento. Vocês conhecem o termo Novo Testamento? E aquilo que foi dado atrás é o Velho Testamento. Da onde vem isto? Isso vem exatamente desse verso. O verso diz, uma Torá sairá de mim. Não está escrito uma Torá nova sairá de mim. Mas, um jeitinho, como se fala, deu um jeitinho aí. Então falaram o Novo Testamento. E o anterior é o Velho Testamento. Mas, isso é impossível. Por quê? Porque na própria Torá, eu não quero usar essa palavra, mas eu vou falar, no próprio Velho, está escrito que não pode mudar nada. Não pode acrescentar, não pode diminuir, não pode mudar nada. Então, como pode ter um novo? Você não pode mudar nada. Por isso, toda aquela crença que é baseada no novo tá furada. A teoria está furada na base. Não pode ter um Novo Testamento. Aliás, entre parênteses, por que não pode aumentar? A Torá fala não pode aumentar, não pode diminuir. Não pode diminuir, a gente entende. Quem tem o direito de pegar a Torá e fala, olha, em vez de usar 4 tzitzit na roupa, vamos usar 3 cantos. Ninguém tem direito de diminuir. Mas por que não aumentar? É bonito. Mais ainda, por que não pode aumentar? Então, um sábio antigo nosso explicou isso com a ajuda de uma parábola. Ele falou, uma vez um vizinho bateu na porta do vizinho e falou, olha, você pode me emprestar um castiçal para o Shabat? Me falta um castiçal. Ele emprestou. Shabat, quer acender as velas. Terminou o Shabat, ele trouxe o castiçal de volta com um castiçal pequenininho. Ele falou, como? Ele falou, nasceu. Tá bom, paciência. Louco, não faltam loucos na terra. Tá bom, trouxe de volta um castiçal e um castiçalzinho. Passaram algumas semanas, sexta-feira, ele bateu na porta, olha, você me empresta um copo de prata para o Kiddush? Aquele pensou, olha, já que nasce coisa boa lá, vou emprestar. Deu para ele um copo de prata, depois do Shabat, trouxe o copo de volta com um copinho pequeno. Como? Nasceu. Tá bom. Passaram mais algumas semanas, ele falou, olha, eu tenho um casamento, eu não tenho um relógio, você pode me emprestar um relógio? Esse relógio importado, pegou o relógio autêntico, não a imitação da China. Ele foi para o casamento, passou 1 dia, 2, 3, 4, e não devolveu o relógio. Ele foi lá e ele falou, morreu. Ele falou, como morreu? Ele falou, se é capaz de nascer, é capaz de morrer. Então o sábio falou, se a gente começa a acrescentar, um dia vai morrer. A gente não pode mexer com aquilo. Se aumenta, mais para frente você vai cortar, você vai diminuir. Não pode aumentar, não pode diminuir. Por isso nós não aceitamos aquele judeu de lá para trás que foi depois tentar fazer dele Messias, porque isso não funciona. Não pode ter um novo. E o velho e o novo não existe isso. É uma coisa só. Então por que o Isaías fala uma Torá sairá de mim? Então a explicação é o seguinte. Não é uma nova Torá, Deus nos livre. Mas dentro da Torá, na era messiânica, nós vamos entender o íntimo da Torá, o segredo de cada mitzvah, o místico de cada frase. Nós vamos, na era messiânica, entender
algo que é novo para nós. Mas não é que a mitzvah vai mudar, ou a Torá vai mudar. É novo para nós, mas não é uma nova, mas não é uma nova mitzvah para nós. Novo entendimento, uma nova compreensão das mitzvot. Nós vamos finalmente saber o porquê, etc. Parar do mar, muito bem, Gael. Como ontem, parar do mar, a gente não sabe da vaca da mel, está certo? Muito bom. A lã com algodão. Exatamente. E todo o resto que a gente chama de ilógico, lá com linho, leite com carne, etc. Carne com leite, etc. Muito bem. Então, resumindo isto, Mashiach não virá para mudar a Torá, não para aumentar, não para diminuir. Ele vem só para revelar os segredos da Torá, fortalecer a Torá, mas não é para mudar nada de forma alguma. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem? Posso continuar? Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo bem. Nós tivemos um grande sábio que vivia mas 130 anos atrás, um pouco mais, que era chamado o Rebbe de Ruzin, o mestre de uma cidade de Ruzin. Ele era chamado Rabi Israel de Ruzin. Era uma pessoa muito especial, muito especial. E tem uma explicação que ele deu sobre Mashiach que é muito interessante. Mas antes eu vou contar uma cena da vida desse homem. Ele era muito amigo do terceiro Rebbe nosso, do Tzemach Tzedek. Que dessa cena dá para ver quem era o Rabi Israel de Ruzin. O rei David queria saber quando que ele vai morrer. Não é interessante saber, mas ele queria saber, não convém. Então, no Salmos, no início do capítulo 39 de Salmos, ele fala para Deus, me conte meu fim. E Deus não contou. Mas Deus falou para ele apenas que vai ser no Shabat. Pelo menos conseguiu alguma coisa. E cada vez, quando terminava, depois que ele soube disto, cada vez no fim do Shabat, ele fazia uma festinha a mais. Ele sobreviveu o Shabat. E por isso, nós temos o costume, de lá para cá, de comer uma refeição sábado à noite, no fim do Shabat. E isso chama-se Melava Malka, acompanhando a rainha de Shabat que está indo embora. Mas o nome correto é Melava Malka de David. Porque isso vem de David, a ideia de comer alguma coisa sábado à noite. Aliás, misturando entre parênteses, tem um ossinho na espinha da gente, não sei como chama em português, já falei para você sobre isso, não? Foi no outro grupo. Então aquele ossinho só ganha sua alimentação daquela refeição de sábado à noite para domingo. Ele não ganha nada das outras refeições da semana. Por isso, quando Mashiach vier, e Deus vai reconstruir todos os corpos na hora da ressurreição, ele vai usar aquele ossinho. Mesmo quando nada mais sobrou no Butantã ou outros endereços, aquele ossinho sempre sobra. Por que aquele ossinho vai ser a base da reconstrução dos nossos corpos? Porque quando Adão e Eva pecaram, na sexta-feira, eles poluíram todo o corpo deles, menos esse ossinho. E o ossinho não aproveitou daquela fruta proibida. Porque aquele ossinho se alimenta somente com a comida da refeição do Shabat à noite, no fim do Shabat.
não da fruta de sexta-feira. Então é a única parte do nosso corpo que é totalmente pura. Por isso aquele ossinho nunca vai deixar de existir e dele Deus vai reconstruir o corpo humano. Então, voltando para a nossa história, esse Rabi Israel de Ruzin, ele fazia uma refeição especial, Shabbat à noite, Motzei Shabbat, fim do Shabbat. Aliás, antes de continuar, por isso é bom sempre comer alguma coisa sábado à noite. Muitas vezes estamos cheios de chon, de convites, de convidados, doces, mas tem que comer alguma coisa sábado à noite, obviamente kasher, porque aquele ossinho estava com fome desse sábado passado. Muito bem, então ele fazia uma refeição com todas as intenções boas, esse Rabi Israel de Ruzin, e alguém vinha todo Shabbat à noite visitá-lo, o próprio rei David. Já que ele fazia aquilo, mas com todas as intenções, simplesmente de homenagear o rei David passava, como sabe, visita de médico, alguns instantes passava lá. E nós, quando nós sentamos sábado à noite para comer, a gente não pensa em rei David. Eu pelo menos não penso. Mas talvez alguém pensa, mas... Então, e o rei David vinha com as roupas reais e a coroa. Imagina. Aliás, o sábio nunca contou essa história. Mas uma vez, um dos seus ajudantes, que estava lá fora, depois que todo mundo foi embora, viu que o mestre está acompanhando alguém até o portão. Ele viu uma coroa tal. Ele falou, quem é? O mestre falou, já que você mereceu ver, eu vou te contar quem é. Não conta para ninguém, mas já que você viu, é sinal que você merece. Ele contou que é o rei David. E uma vez o rei David veio sem a coroa. O Rabi Israel de Ruzin tinha um costume, como todos nós, um bom costume é de tomar um líquido quente sábado à noite para o domingo. Isso está no Talmud, faz bem para a saúde da semana que vem. Não esqueça, dona Esther, está preocupada com saúde. Toma um chá quente, café, etc., sábado à noite. Então, uma vez o rei David veio sem a coroa. E o rabino falou, cadê a coroa? Sim. Ele falou, cadê o açúcar? Porque ele sempre tomava aquele chá quente com cubinho de açúcar, que nossos pais tinham aquilo ainda, cubinhos quebrados na metade. Então, ele tomou naquela sábado à noite sem açúcar. Hoje pode usar adoçante, não tem problema. Não tem problema. Então o rei David falou, cadê o açúcar? Então ele entendeu que tem que tomar quente com adoçante, com açúcar. Então, a gente tem uma ideia dessa cena, quem era esse Rabi Israel de Ruzin. Se o rei David vinha visitá-lo sábado à noite, então é sinal que ele não é qualquer um. Então, uma vez, e tudo isso é uma introdução, então uma vez esse Rabi Israel de Ruzin falou alguma coisa sobre Mashiach. Ele entrou na sinagoga dele, ele viu os discípulos falando sobre Mashiach, etc. Ele falou, eu vou lhes contar uma história. Não uma história verídica, é uma parábola. Antigamente, na Europa, pessoas que moravam sozinhas numa aldeia, numa cidade, não tinha minhã, não tinha 10 pessoas o ano todo, para as festas grandes eles iam para uma cidade. Aqui no Brasil tem um monte de gente morando assim, em cidades pequenininhas, não tem 10 pessoas. Nós temos aqui no cadastro 230 cidades brasileiras onde tem judeus. Provavelmente em 200 dessas cidades não tem 10 pessoas. Tudo bem. Tem pessoas na beira do rio Amazonas também. A gente mandava revista para eles, etc. Muito bem. Mosquiteiro no interior de Belém. Mosqueiro. Não mosquiteiro, Mosqueiro. Mandávamos revista da Mosqueiro, lembra? Lembro. Eu lembro. Muito bem. Uma praia. Sim. Uma praia pequena. Muito bom. Então um senhor que morava numa aldeia resolveu, olha, está na hora
todo ano eu fico aqui sozinho, Rosh Hashanah, Yom Kippur, não fica legal, eu vou passar numa cidade grande. Ele arrumou um lugar, bem, alguém recebeu ele, bem. Ele foi de manhã com esse homem para a sinagoga, Rosh Hashanah de manhã, e ele percebeu que todo mundo está muito triste. Chegou a hora da Amidah, da primeira oração de manhã de Shacharit, todo mundo está tão triste, falando em pé, chorando. Ele começou a pensar, o que tem com essa gente? Está tudo tão bonito aqui, tão legal, por que ele está chorando? Ele pensou, eu já sei. Eles estão com fome, olha que horas são, está demorando a reza, eles estão com fome. Um homem simples, ele não entendia a grandeza do dia. De repente terminou a Amidah, todo mundo sentou, começou a bater papo com o vizinho, com o costume, etc. Ele falou, olha, eles estão tão felizes agora, o que aconteceu com essa gente louca? Tristes agora, tão felizes, olha como eles estão à vontade. Pensou, nosso grande filósofo pensou. Já sei o que é. Com certeza, na casa deles, antes deles saírem de manhã, eles viram, como eu vi na casa onde eu estou hospedado, eu vi a dona da casa pondo carne lá para assar, para cozinhar. Vai ser gostoso, assim, vai demorar. Então eles estão felizes porque sabem o que aguarda eles chegando em casa. De repente chegou a hora de shofar, todo mundo de pé, todo mundo sério, lágrimas caindo. Ele falou, o que está acontecendo aqui? Que coisa! Ele falou, eu já sei o que é. É verdade que vai ser muito legal no fim, mas eles não aguentam mais. Então o Rabi Israel de Ruzin falou para os discípulos, é isto. Não há dúvida que vai ser muito legal quando o Mashiach virá, mas a gente não aguenta mais. Então temos que pedir do Altíssimo, cada um de nós, com força, com coração, que com certeza virá em breve em nossos dias, se Deus quiser. Amém. Aliás, o Rebbe sempre falava, o Rebbe anterior sempre falava, que hoje à noite é o aniversário do nascimento dele, vamos falar alguma coisa dele, também em 1880, em 1927 foi libertado da prisão russa, nesta data de hoje à noite, amanhã à noite vai ter um Fabrenha aqui 8h30, se Deus quiser. Então o Rebbe, hoje à noite é a grande data dele, contou uma vez, no fim do Seder, os dois Seder, a gente fala de Shana Haba Beyerushalayim. Então, como todo mundo traduz, ano que em português até rima, ano que vem em Jerusalém, rima. Mas não, então ele falou, não tem que esperar até ano que vem para estar em Jerusalém, porque ele vem amanhã, e vamos estar automaticamente, e pensa também no ano que vem lá. Mas não é que nós estamos jogando isso para ano que venha logo, e automaticamente, ano que vem, vamos estar juntos em Jerusalém, e seja assim para todos nós, se Deus quiser.